No programa Tesouros do Maranhão de hoje, seguimos viagem até Carolina, região sul do estado. Uma cidade conhecida como o Paraíso das Águas, mas que também guarda tesouros históricos a serem desvendados. Um deles é uma cápsula do tempo, enterrada há 100 anos. Qual será o segredo que ela esconde? No segundo bloco, vamos passear pelo Museu Histórico da cidade, descobrir outros fatos importantes, como a passagem da coluna Prestes pelo município. E você sabia que a história da aviação em Carolina já foi referência em nosso estado? Vem com a gente desvendar os tesouros do Maranhão, que já está entrando no ar. Começamos o programa de hoje fazendo uma viagem pelo tempo para desvendar um mistério secular do município de Carolina, sul do Maranhão. Uma cápsula do tempo enterrada em um obelisco construído há 100 anos na cidade foi finalmente aberta pelos moradores. Mas afinal, qual é esse segredo que demorou tanto tempo para ser desvendado? Estamos em Carolina, a 850 quilômetros da capital São Luís. Cidade localizada na região sul do Maranhão, destino perfeito para quem gosta de contato com a natureza. O Paraíso das Águas, como é conhecida, por conta das inúmeras cachoeiras espalhadas pelo município, é porta de entrada para o Parque Nacional da Chapada das Mesas. Além das belezas naturais, Carolina também guarda tesouros históricos pouco conhecidos pelos maranhenses. O mais recente deles foi encontrado com o fim de um mistério que demorou 100 anos para ser revelado. A curiosidade surgiu, aflorou agora mais, né? Porque, na verdade, a grande maioria da população não sabia que existia aquela cápsula do tempo dentro do obelisco. Sabia do obelisco, né? Para entender essa história, é preciso viajar no tempo. Um jornal da cidade de Carolina, de setembro de 1922, documentou o fato que hoje voltou a ser notícia. Moradores guardaram na base de um monumento construído em uma praça da cidade documentos e papéis históricos. Tudo deveria ser aberto um século depois, em comemoração ao bicentenário da independência brasileira. O que eles fizeram lá em 1922, eles estavam querendo mostrar a cultura deles, como era a sociedade que eles viviam em 1922, ou seja, 100 anos atrás. Era uma cidade muito pequena. E as outras em torno dela aqui eram menores ainda, né? Algumas nem existiam ainda, né? Então, Carolina era o centro comercial dessa região toda. O monumento construído para receber a cápsula do tempo é este aí. Um obelisco de 8,5 metros de altura, erguido em uma praça do município. 100 anos depois, chegou a hora de revelar o que estava escondido. Para acompanhar esse momento, parte da cidade foi mobilizada. Autoridades e moradores vieram matar a curiosidade que por gerações mexeu com a imaginação dos carolinenses. Todos estão aguardando, ansiosos, para o que tem dentro dessa cápsula do tempo, que mensagem nossos antepassados estão deixando para nós. Eu acho que deve ter alguns dinheiros de antigamente, umas cartas, os tratados de antigamente. E eu acho que lá dentro vai ser tipo um segredo de Carolina, que ninguém sabe, agora vamos saber, então vai ser bem legal. A retirada da cápsula do obelisco foi cercada de expectativa. Quebrar a base sólida de cimento não foi tarefa rápida, mas o que são alguns minutos para quem aguardou um século. Tesouro desenterrado, hora de guardar 2 pequenas garrafas retiradas do obelisco em uma caixa impermeável. Elas são levadas para um pequeno laboratório montado em um hotel da cidade, onde uma equipe especializada na recuperação de documentos irá fazer a manipulação dos materiais, separar os papéis, higienizá-los, tudo com extremo cuidado. A primeira etapa foi a triagem, que consiste na separação. Ela é uma triagem para identificar o grau de comprometimento daquela documentação.
Separar a documentação que está mais íntegra, mais seca, de uma documentação que está mais crítica, mais sensível, mais no estado mais avançado de degradação. Depois dessa etapa, nós vamos fazer um outro processo, que é um processo de higienização. Essa higienização ela é muito delicada, depende de vários equipamentos, de vários procedimentos, para a gente preservar. Só que às vezes o tempo traz surpresas nem tão agradáveis. Nenhum documento conseguiu ser recuperado na íntegra. Os papéis retirados da garrafa estavam bem degradados. Pode acontecer por várias razões. Ele pode acontecer pelo o fator natural de degradação do papel, da celulose do papel. Ele pode acontecer porque essa documentação ela foi exposta a um grau muito grande de umidade e temperaturas, que também contribui. É possível que a garrafa pode ter, com excesso de calor, com excesso de vários fatores ambientais, pode ter estourado. E quando ela estourou, é fato que ela estourou, e quando estourou a documentação ficou diretamente exposta. O único objeto recuperado na totalidade foi esse selo impresso em uma das garrafas. Entre os fragmentos também foram identificados pedaços de um jornal da época, trechos de uma partitura musical e de uma lista com nomes que parecem ser de moradores da cidade. Todos esses documentos foram digitalizados e agora vão fazer parte do Museu Histórico da cidade. Depois de um dia inteiro de trabalho, o resultado de um século de espera está aqui. E cada pedaço desses documentos recuperados representam mais que fragmentos, uma parte importante da memória e história de Carolina. A importância da memória não está vinculada à integralidade física do documento, mas do que ela representa. Tá? O fator histórico não estava vinculado à folha do documento, mas o objetivo, o conteúdo, as intenções, os sonhos, as razões. A gente tinha uma suspeita de que pudesse haver algum dano na cápsula que estava lá. Eu me sinto plenamente realizado, a população também sabe que os documentos foram danificados, mas todo mundo ficou muito feliz. Mas se você pensa que essa história de viagem pelo tempo chegou ao fim, está enganado. No próximo bloco, vamos conhecer o Museu Histórico de Carolina, onde serão levados os documentos recuperados da Cápsula do Tempo. É depois do intervalo. Eu te aguardo. O Museu Histórico de Carolina foi inaugurado em 2014. Além dos objetos retirados da Cápsula do Tempo que serão enviados para lá, o local abriga um vasto acervo de peças que representam parte da história e memória de Carolina. Uma delas simboliza um momento importante da história do país: a passagem da Coluna Prestes, um movimento político e militar da década de 20 pelo estado do Maranhão. Os documentos recuperados da Cápsula do Tempo, aberta depois de um século em Carolina, serão trazidos para este casarão, localizado no centro da cidade. O Museu Histórico de Carolina foi inaugurado em 2015, fruto de uma iniciativa de moradores que desejavam criar um espaço de preservação e divulgação da cultura e memória do município. A ideia inicial era uma biblioteca. Eles queriam criar uma biblioteca, que nós tínhamos tido bibliotecas boas aqui em Carolina, né? Mas com o andar da carruagem, eles verificando que o que eles conseguiam era documentos, eram livros, eram partituras de músicas, né? E outras coisas assim, eles entenderam que, na verdade, o mais apropriado seria um museu. Aqui está guardado um pedaço significativo da história do município, parada obrigatória para quem visita a cidade. Em cada cômodo do casarão, o acervo doado por moradores ajuda a contar aspectos importantes da formação e desenvolvimento da cidade. Entrando no museu, logo de cara você consegue matar uma curiosidade, entender o significado do nome da cidade. Carolina é uma homenagem à primeira esposa do imperador Dom Pedro I,
que também ficou mais conhecida na história como Maria Leopoldina, a primeira imperatriz brasileira. Nesta sala, a exposição é sobre imprensa e literatura. Mostra obras e autores locais, além de uma prensa do início do século passado. As belas artes também têm um lugar reservado. Em uma parede, quadros pintados por artistas da cidade. Em outra, um painel fotográfico reúne imagens capturadas desde a primeira metade do século XX. Ao lado, a máquina fotográfica usada para esses registros. Nessa outra sala, instrumentos seculares utilizados pelos primeiros músicos e bandas da cidade. O acervo religioso é um dos maiores do museu. Aqui tem espaço para a representação da fé de diferentes religiões: evangélica, católica, espírita e de matriz africana. O festejo de São Pedro de Alcântara, que homenageia o padroeiro da cidade, também é destaque. A tradição, que começou com uma novena, ganhou status de festa grandiosa na região com a realização de uma quermesse. Terminava o novenário, com a missa, a celebração da missa, aí via todo mundo aqui para as barracas para ficar se confraternizando, tomando um refrigerante, um suco, comendo um salgadinho, e ali fazia toda uma festa bonita e alegre, e vinha gente de muito longe para esse festejo, de Riachão, de Balsas, as pessoas do interior, dos sertões aqui perto, todo mundo queria vir para o festejo de São Pedro de Alcântara, porque era uma festa grandiosa. Quem também passou por Carolina foi um dos principais movimentos político e militar da história brasileira, a Coluna Prestes, uma carta escrita por um dos líderes do movimento, o cearense Juarez Távora, foi uma das lembranças deixadas pelas forças revolucionárias. Coluna Prestes, em 1925, passou por aqui, vindo de Goiás, subindo as margens do Tocantins, teve em Pão Nacional, depois Pedro Afonso, e passou aqui, passou uns 3 ou 4 dias aqui em Carolina. Daqui foi para a direção de Balsas, e de Balsas entrou para o Piauí. A Coluna Prestes infundia medo nas pessoas, eles chamavam os revoltosos. E as pessoas fugiam quando sabiam que eles estavam chegando na região. Só que Carolina foi diferente. O pessoal recebeu eles muito bem. Aqui eles tomaram a iniciativa de ir até aonde funcionava o posto aqui a coletoria federal. Foram lá e entre esses documentos tinham algumas multas a pequenos comerciantes, a pequenos agricultores, e esses papéis foram retirados e queimados para que não considerasse, principalmente dessas pessoas mais humildes, não pagassem, viessem a pagar o que eles chamaram na época de exorbitâncias altas. E não eram tão significativas as importâncias, mas para os pequenos seria muito importante que houvesse essa dispensa. Todas essas histórias podem ser conhecidas no Museu de Carolina. Se você ficou curioso, mas não tem previsão de visitar a cidade, vai uma dica. No site do museu é possível fazer uma visita virtual guiada pelos espaços. Já a nossa viagem pelo tempo em Carolina não termina aqui. No próximo bloco vamos decolar juntos para conhecer a história da aviação na cidade, que um dia já foi a maior da região. A nossa viagem não acaba aqui. Dentro de instantes estaremos aterrissando na história da aviação na cidade de Carolina, que já foi referência em nosso estado. Apertem os cintos, porque é depois do intervalo. Atenção, senhoras e senhores telespectadores, sejam bem-vindos a bordo do último bloco do programa de hoje. O nosso voo será pela história da aviação na cidade de Carolina.
Aperte os cintos, porque a nossa viagem pelo tempo em Carolina segue agora pelo ar. Vamos aterrissar na história da aviação na cidade, que um dia já foi referência no Maranhão. Os primeiros aviões que chegavam à cidade de Carolina, no início da década de 30, não pousavam no aeroporto, mas às margens do rio Tocantins. Era aqui que desciam os hidroaviões, aeronaves muito comuns na época, que não utilizavam pista de pouso, uma vez que decolavam e pousavam na água. Essa história começou a mudar com a chegada deste homem na cidade. Em 1931, chegou aqui em Carolina um tenente do Exército, né? Lísias Rodrigues, né? E ele vinha com a incumbência, vinha por terra desde São Paulo, andando por essa região toda do São Paulo, Goiás, e até chegar aqui, com a incumbência de convencer os prefeitos a abrirem campos de pousos, porque até então os voos aqui no interior do Brasil não existiam, eles só faziam voos pelo litoral, e eram hidroaviões, nos anos 30, né? Hidroaviões, né? Aí então eles queriam abrir uma rota pelo Tocantins. A Rota do Tocantins, imaginada por Lísias Rodrigues, partia do sudeste brasileiro e percorria 20 cidades da região central do país até chegar ao destino final em Belém. Carolina seria um desses 20 pontos estratégicos de parada para reabastecimento, uma vez que, na época, as aeronaves precisavam fazer voos curtos. O local escolhido para a abertura do campo de pouso na cidade foi a Fazenda Ticoncá, local onde até hoje funciona o aeroporto do município. A partir da segunda metade da década de 30, Carolina passou a receber uma programação de voos diários. Nós chegamos a ter um movimento maior do que a nossa capital, né? E aí, assim, era comum, né, você ter aqui diariamente, você ter 30 e tantos movimentos, né, diários. E sem falar daquelas empresas, né, de voos regulares, né, que operavam diariamente. Inclusive saía no jornal, nós tínhamos um jornal aqui chamado Tribuna de Carolina, que também tinha uma circulação diária, e ali a gente olhava, né, aeroporto, movimento de hoje, aí tinha lá os horários, né, da Varg Cruzeiro, quando eram empresas distintas, né, a Ivasp, né, a Paraense, né, todas essas aeronaves, né, essas empresas, elas operavam diariamente aqui. O mais curioso é que toda essa história começou sem que a cidade sequer tivesse desenvolvido uma estrutura de transporte terrestre. Se a gente pegar esses 3 modais básicos do transporte, de você pegar o fluvial ou marítimo, e se você pegar o terrestre e o aéreo, a história geral é que primeiro você vai pela terra. Alguns poucos lugares vão por água. No caso da nossa Amazônia é necessário, não tem jeito, né? Mas aqui, enquanto a gente só podia chegar até Belém de barco, nós já andávamos no Brasil inteiro de aviões. E de avião o Renilson entende. Ele passou a infância inteira vindo ao aeroporto. O Renilson era um menino mais ou menos aí com uns 6, 7 anos e vinha trazer a marmitinha quente para a comidinha do papai, Celestino Carlos Pereira, que era zelador aqui do aeroporto. Limpava as aeronaves e auxiliava também aqui na estação de passageiros. Não dava nem para imaginar que um dia o menino ia entrar para a aeronáutica e pilotar um daqueles aviões. Renilson virou brigadeiro do ar, chegou a decolar e pousar várias vezes na cidade em que nasceu. Se o ápice da aviação na cidade foram os anos 40 e 50, o declínio começou nas décadas seguintes. E o principal motivo veio por terra, a abertura da rodovia Belém-Brasília. Muda. Nos anos 70, quando a Belém-Brasília tinha sido aberta, já estava um fluxo de caminhão muito grande pela Belém-Brasília, e Imperatriz se tornou uma cidade crescente, muito vigorosa, né? Foi se expandindo como se fosse assim, um garimpo, né? Aí a aviação, que já estava mais moderna, né?
usando aviões turbohélice e até jato, né, começaram a ir para a Imperatriz. Nós tínhamos aqui concessionárias, nós tínhamos a Ford, a Volks, né, Chevrolet, e com esse advento da Belém Brasília, que traz, né, o progresso, que foi crescendo muito em Imperatriz, Araguaína, e aí essa indústria ela foi, quer dizer, fugindo, né, de Carolina, porque tinha uma facilidade, uma logística melhor em função das estradas. Quando o Helenilson começou a trabalhar como frentista no aeroporto no final da década de 70, os grandes voos já não passavam mais pela cidade. Apenas empresas de táxi aéreo e principalmente aviões da Força Aérea Brasileira. O movimento da FAB era intenso, né? E na época, quando eu cheguei aqui, tinha seis aviões táxi aéreo, né, baseado aqui em Carolina, né? Aqui dos filhos de Carolina, que chegavam os aviões, eles pegavam os passageiros e levavam para a localidade aqui perto. Na década de 80 também tinha a movimentação da FAB, era intensa também. Chegava a vender 80, 90 mil litros de querosene mês. O nosso aeroporto tinha o interesse da FAB. A FAB tinha interesse nele porque servia de uma alternativa estratégica para eles, né? Então pertencia à base aérea de Belém. Então, mesmo assim, continuou o movimento de aviões da FAB aqui, né? Até que agora, uns 10, 15 anos atrás, a FAB disse que não tinha mais interesse estratégico nele. Aí ele passou para o Estado. Atualmente, o aeroporto administrado pelo Estado mantém uma média de 3 voos semanais, que pode aumentar de acordo com a época do ano. Todos os tipos de aeronave que pousam aqui hoje no aeroporto, desde a aeronave agrícola até a aeronave particular, aeronaves militares, teve um movimento bastante específico na época da pandemia, podemos destacar, com aeronaves de UTIs aéreas, que teve um suporte bastante na época da pandemia, aeronaves militares e também agora na questão do período político. Da estrutura antiga, a estação de passageiro não existe mais. A atual supre a demanda necessária. Equipamentos como biruta, torre de sinalização ainda estão de pé. E o mais importante, a pista de 1.800 metros de comprimento continua dentro das medidas para receber grandes aeronaves. Só para você ter uma ideia, aqui a gente já recebeu aeronaves do porte de Boeing 737, né? Então, em termos de dimensão de pista, de estrutura do pavimento, né, tem essa capacidade sim para aeronaves de grande porte. Grande é também o sonho desses carolinenses, que dão asas à imaginação e esperam um dia ver a história da aviação na cidade ganhar novos voos. A nossa viagem pelos tesouros do Maranhão de hoje chegou ao fim. Esperamos que você tenha gostado. Lembrando que a cada 15 dias tem um programa inédito, sempre às quintas, às 3 da tarde. Fique por dentro do horário das nossas reprises em nossa programação e até o próximo destino por esse Tesouro do Maranhão.